até final deste ano, quem participava ou quem tinha participação nos lucros e resultados das empresas, quer dizer, quando tinha, portanto, aí essa participação, quando entrar esse dinheiro, a pessoa tinha uma tributação aí de 27,5%, entrar nessa faixa de cobrança pela Receita Federal. Só que agora, com uma nova lei, passou a vigorar desde o último dia 2, ou seja, no primeiro dia útil deste ano. Então, quem recebe essa participação nos lucros e resultados, valor de até R$ 6.000, então vai ficar isento de pagar o imposto de renda. Sobre este assunto, nós convidamos, está conosco agora ao telefone, o professor Reginaldo Gonçalves, ele que é economista e coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, de onde ele fala conosco, né, professor Reginaldo? Bom dia. Bom dia, professor Reginaldo. Bom dia. Isso, muito obrigado ao senhor pela atenção com a Rádio Nacional. Pois bem, só para a gente ficar bem por dentro deste assunto, quer dizer, não é todo trabalhador que tem participação nos lucros e resultados de uma empresa, não é? Atualmente só tem participação nos lucros e resultados da empresa aqueles que são definidos através da convenção coletiva do contrato a convenção coletiva do sindicato. Esses terão a possibilidade de ter participação nos lucros, ou aquelas que são estatutárias, que são definidas pela empresa, que são instrumentos diferentes, inclusive com relação aí ao aspecto tributário. Bom, essa tributação, então, ela alcançava quem não importava o valor, era taxado aí em 27,5%. Agora, a partir deste ano, essa taxação, ela modificou, né? Inclusive, a isenção para para quem percebe até R$ 6.000, né? Correto. Houve alteração, a presidente achou por bem fazer essa alteração em virtude aí das justificativas dos vários sindicatos, principalmente metalúrgicos, químicos e bancários. Dentro dessa faixa, os R$ 6.000 de recebimento de PLR, de acordo com o que é definido pela Convenção Coletiva dos Trabalhadores, estaria isenta de imposto de renda. Agora, quem ganha acima de R$ 6.000, quer dizer, não paga na bucha também ali 27,5%. Me parece que é um percentual progressivo, uma tributação progressiva. Exato. Então, existe uma tributação aí acima de R$ 6.000 até R$ 9.000 na alíquota de 7,5%, acima de R$ 9.000 até R$ 12.000, 15%, acima de R$ 9.000, acima de R$ 9.000 e 12.000, 15%, acima de R$ 12.000 até R$ 15.000, 22,5%, e acima de R$ 15.000, a taxação chega a 27,5%. Realmente é uma vantagem enorme aí para quem percebe até R$ 6.000, que antes não importava o valor, mesmo R$ 6.000 era taxado em 27, ou seja, na carga máxima aí da tributação. Exato. Isso foi, de certa forma, uma conquista bastante significativa aí dos sindicatos, e isso representa aí em torno de 1,7 bilhões de abertura de mão de recebimento de impostos relativos a isso, através aí até dos cálculos efetuados pelo governo. Realmente é interessante e também não deixa de ser também importante avançar um pouco mais nessa questão de se esclarecer sobre a participação nos lucros e resultados. Quer dizer, eu gostaria de avançar um pouco mais com o senhor sobre este ponto. Quer dizer, a pessoa só tem esse direito, como o senhor explicou muito bem, quando isso está definido em contrato de trabalho ou então numa convenção trabalhista, se chega, portanto, ali na aprovação de uma cláusula nesse sentido, ou seja, o patrão, no caso, concordando que o empregado terá também participação nos lucros da sua empresa. Quer dizer, é importante avançar um pouco mais nesse ponto, doutor Reginaldo. Tá, o importante é um detalhe que fique bastante claro. Precisa estar definido em convenção coletiva. Não basta só a empresa ter o interesse ou colocar no seu estatuto social, no contrato social, que uma parte do lucro vai ser distribuída. Porque essa parte de lucro que é distribuída via contrato social ou estatuto social, ela tem uma outra finalidade, que é uma finalidade totalmente distinta da participação dos lucros e resultados, que é definido através da Convenção Coletiva dos Trabalhadores. E essa parte do lucro, ela entra uma só vez
enfim, no contra-cheque do empregado ou não, professor? Normalmente é pago como se fosse um 14º salário, né? Ah, tá. De forma integral, né? O grande problema hoje que existe é como fazer a apuração desses resultados. Porque sobre os resultados apurados em 2012, provavelmente o funcionário só vai receber isso em 2013. Sei. Mas a ele é passado ao empregado esses detalhes, né, de como se chegou a essa apuração? Isso vai depender muito da forma que o sindicato determinou as regras do negócio. Essa é a grande discussão, né? Como se tornar transparente o valor que o funcionário tem direito através do lucro ou os resultados apurados pela empresa. A maior parte dos empregados e mesmo o sindicato muitas vezes não conhece o resultado contábil e muitas vezes fica difícil até a sua apuração. Então, muitas vezes é determinado um percentual sobre o faturamento como forma de participação dos lucros. Quer dizer, nesse caso, leva-se em conta para se ter, pelo menos, a clareza do resultado do lucro de uma empresa. Quer dizer, ela não é obrigada a abrir aí o seu resultado contábil, a sua informação repassada à Receita Federal. Quer dizer, a empresa não é obrigada a repassar essas apurações, né? Ou esses resultados para a categoria de trabalhadores, né, professor? Ou é? É o seguinte, tudo vai depender da forma de apuração. Porque a empresa tem que comprovar para o sindicato a forma que foi calculado e se eventualmente decorreu de resultados apurados pela contabilidade, tem que deixar transparente também esses resultados, para que o próprio sindicato possa fazer essa apuração, já que muitos dos empregados muitas vezes não têm conhecimento contábil. Hoje, falar que a empresa não é obrigada a dispor dos seus dados contábeis, nós vemos que a maior parte das empresas que distribuem resultados dessa forma, as grandes SA, seja aí empresas químicas, bancárias ou até dos sindicatos metalúrgicos, muitas delas já publicam o balanço e já deixam disponíveis no site da própria Bovespa. Ah, entendi. Seria a pergunta que eu faria para o senhor, se no balanço de uma empresa era possível capturar, portanto, esse conjunto de dados. Então, tem empresa que já faz isso de forma espontânea, né? Eu não vejo isso como forma espontânea, tá? Ela faz, aquelas empresas que têm ações em bolsa, elas são obrigadas a prestar contas, né? Sim. Então, quanto mais transparente for a informação, é lógico que a empresa tem maior visibilidade frente aos investidores. Bom, essa nova lei, né, de alguma forma, só está valendo a partir de agora, 2013 para frente, né? Correto. Então, quem tem alguma coisa para receber gerado em 2012, já entra agora nessa nova regra, professor? O que a legislação ela fala, né? Ela fala de pagamentos, né? Então, qualquer pagamento que for efetuado a título de resultados, se é de 2013, então valerá a regra da medida provisória. Tá bem, então. E quem quiser obter mais informações sobre este assunto, o senhor recomendaria que endereço eletrônico ou que tipo de leitura, professor? O que nós normalmente aconselhamos verificar aí, fazer uma análise da medida provisória 597, que está disponível no site do Senado Federal, na parte de legislações, para ter o detalhamento da legislação. E o detalhamento com relação a essa medida provisória, basicamente ela trata das formas de tributação, das alíquotas, com relação aos limites e o prazo de vigência da lei. Tá bem. E nós aqui agradecendo ao senhor pela atenção com a Rádio Nacional, professor Reginaldo. Ok. Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Nós conversamos com o Reginaldo Gonçalves, economista e coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo.